Muitas informações do Fluminense neste vídeo, torcedor tricolor. Vou falar sobre o resultado ruim no Campeonato Brasileiro, que o Atlético Paranaense ultrapassou o Fluminense. Tem informação de rival querendo sair de grupo econômico do Fluminense. Tem prioridade da gestão do Fluminense em jogador para 2025. A gente pode conhecer praticamente o primeiro jogador que a diretoria quer para 2025 também. Nova parcial de ingresso, então é um vídeo recheado de informações. Fique comigo até o final, deixe o seu like, ative as notificações e se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, inscreva-se na Central Fluminense rumo aos 50 mil inscritos. Então vamos começar falando da nova parcial de ingressos. Torcedor tricolor Fluminense divulgou nas suas redes sociais, fez esse anúncio de 16 mil ingressos vendidos. O Fluminense joga nessa sexta-feira, né? Dia diferente, né? O Fluminense vem jogando em dias alternativos, a gente pode dizer assim, nos últimos tempos. Foi assim contra o Internacional, foi assim contra o Grêmio, agora também contra o Fortaleza, depois contra o Criciúma vai ser numa terça-feira. Então, assim, é uma loucura esses dias que o Fluminense está jogando pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importante, Fortaleza ainda sonha com o título brasileiro, apesar de ser muito difícil. O Fluminense numa situação delicadíssima, já com pontuação de Z4, mesmo estando fora da zona do rebaixamento. Então, uma vitória para o Fluminense nesse jogo é fundamental. Então garanta o seu ingresso, torcedor tricolor. Maracanã vai precisar estar cheio para a gente empurrar o Fluminense a mais uma vitória contra uma das melhores equipes dessa atual edição do Campeonato Brasileiro. Então, vou trazer também uma informação muito importante para você. Sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? Não dá para ficar sem proteção. Se você tem uma moto, se você tem um carro, cara, a Central Fluminense vai te deixar na boa, porque no Clube Uni você tem planos que cabem no seu bolso. Aproxima o seu celular nesse QR Code ou clique nesse link no comentário fixado e vai lá fazer o seu orçamento e fala que viu pela Central Fluminense que você vai ganhar um descontaço. E para você fora do estado do Rio de Janeiro, a Uni presta assistência também. Então vai lá, verifica os valores, claro, falando que viu aqui na Central Fluminense para você ganhar um super desconto. Uni, parceiro oficial da Central Fluminense. Então vamos continuar aqui com as informações, vamos continuar aqui com as notícias, porque tem muita informação ainda para trazer para vocês nesse vídeo. Eu quero falar sobre a partida atrasada do Campeonato Brasileiro que deu ruim pra gente, torcedor tricolor. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro e ultrapassou o Fluminense na tabela. Então vamos olhar a tabela aí para a gente entender como ficou a situação do Fluminense. O Atlético venceu com gol de Thomas Coelho aos 28 minutos do primeiro tempo e esses 3 pontos deixaram o Atlético na nossa frente. Olha como que está a tabela aí, sempre puxando do Vasco para baixo. O Vasco nono com 43, o Atlético Mineiro com 42, Corinthians 41, Grêmio 39, Vitória 38, Atlético Paranaense 37, Fluminense 37, Criciúma 37, Juventude 37, o Bragantino com 36 pontos, Cuiabá 29 e o Atlético Goianiense 26. Olha isso, torcedor tricolor. Olha como o Fluminense está encrencado nessa situação de zona do rebaixamento. Eu acho que o número de vitórias pode ser determinante para a gente se beneficiar, porque eles têm mais vitórias que o Criciúma, tem mais vitórias que o Juventude e o Bragantino, mas eles têm pontuação muito próxima. Então o Fluminense ele precisa realmente vencer os seus jogos em casa para realmente se garantir na Série A do ano que vem. Que situação, já era para a gente ter resolvido isso, aquele jogo contra o Grêmio, realmente o Fluminense era para ter vencido, a gente deu aquele mole, né? E agora está nessa situação aí da tabela bem ruim pra gente, então vai ser importantíssimo esses 9 pontos nos jogos que restam em casa
e tentar pontuar fora, né? E eu acho que o grande problema no Fluminense é não estar mais conseguindo pontuar fora de casa. É um empate, é uma vitória que não estava nos planos, para realmente a gente conseguir dar um esticão e sair dessa situação. A gente vai ter 2 jogos em casa nessa sequência, esse jogo contra o Fortaleza e o jogo contra o Criciúma, um adversário direto. Cara, o Fluminense faz 6 pontos e praticamente se garante na Série A, na minha visão, porque faltariam 3 jogos, né? 9 pontos. Aí o Fluminense, dificilmente esses clubes do Z4 que estão brigando, fazendo essa briga, vão fazer 6, 4 pontos. Então a situação do Fluminense ficaria bem confortável com essas 2 vitórias e ainda teria esse jogo contra o Cuiabá em casa para a gente realmente matar de vez essa questão. Então seria fundamental isso e a gente espera que o Fluminense consiga realmente sair dessa situação, porque precisamos, torcedor tricolor, a gente precisa de paz, a gente precisa de tranquilidade. Torcedor do Fluminense não aguenta mais essa tensão de não saber se o Fluminense vai estar na Série A em 2025. Então, vamos continuar com informação aqui que eu quero falar de jogador que o Fluminense trata como prioridade para 2025. A gente já tinha trazido essa informação anteriormente publicada pela Aline Nastari, jornalista competente da TNT Sports. Agora o GE também traz essa informação que o Diogo Barbosa é uma das prioridades para renovação entre os jogadores com contratos encerrando em 2024. A discussão para renovações no Fluminense passa pela incerteza sobre a permanência na primeira divisão. Caso aconteça o pior cenário, a equipe não consiga evitar rebaixamento, a capacidade de investimento para o próximo ano sofrerá uma enorme queda. Tem alguns jogadores que vão acabar o contrato nesse final de ano, como o Diogo Barbosa, como já falei, Manuel, Felipe Melo, Lucumí e o Marquinhos. Né? O Lucumí está emprestado e o Marquinhos também. Boca Juniors de Cali, o Lucumí, e o Arsenal da Inglaterra, o Marquinhos. Então o Manuel, o Felipe Melo, a tendência é de uma não renovação do Fluminense. São jogadores de idade, principalmente o Felipe Melo, de uma idade avançadíssima. O Manuel também eu acho que já está no fim de ciclo aqui no Fluminense. Então é uma situação bem delicada. E aqui deixando opinião sobre o Diogo Barbosa ser uma das prioridades para 2025, eu acho um absurdo. O Diogo Barbosa faz uma temporada horrorosa. O Diogo Barbosa é um jogador que é inoperante como titular do Fluminense. Eu não consigo elencar uma qualidade do Diogo Barbosa, seja no ataque, seja na defesa. É um jogador de um nível muito fraco para o Fluminense priorizar e principalmente para ser titular da lateral esquerda do Fluminense. Apesar do problema do Marcelo ali com o Mano Menezes, ele ter saído, eu achava que o Marcelo tinha que jogar, porque o Marcelo é melhor do que o Diogo Barbosa. Apesar do problema defensivo do Marcelo ser claro, mas o Marcelo ofensivamente ajudava muito. O Diogo Barbosa, ele não ajuda na frente e não ajuda atrás. Ele toma muita bola nas costas. Muitos dos gols que o Fluminense sofre também pelas costas do Diogo Barbosa. Então é um jogador que eu considero como fraco. Não é um jogador com o nível de ser principalmente titular. Acho que não deveria nem estar no Fluminense. E quanto menos titular. Então o Fluminense tratar esse jogador fraco, um jogador com nível duvidoso, como prioridade para 2025, mostra como a Central Fluminense tem razão quando diz que a gente não pode se iludir, a gente não pode pensar em algo novo para 2025 enquanto quem comandar o futebol for o Angione e o Mário Bittencourt. Olha só, cara, o Diogo Barbosa é uma das prioridades para 2025, pelo amor de Deus, gente. Olha esse 2024 aí, tá na nossa cara aí, a gente não sabe nem se vai ficar na Série A pro ano que vem. E o Diogo Barbosa é uma das prioridades pro ano que vem. Já é o primeiro erro da gestão para 2025, tá? Na minha visão. Porque é um jogador fraco, não tem nível para estar jogando no Fluminense. E claro, na minha opinião, você pode deixar a sua opinião dentro do respeito que a gente vai debater, a gente vai conversar aí nos comentários. Mas tá aí essa informação. O Diogo Barbosa é uma das prioridades do Fluminense para a temporada de 2025. Agora eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central.
Geraldo Machado, de São Sebastião, São Paulo, para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o Joelson Silva, de América Dourada, na Bahia, para o Robson, de João Dourado, na Bahia, e para o Paulo Salvador, de Santíssimo, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, comenta aí da onde que está assistindo a Central, que a gente vai mandar um abraço para você. E claro, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo da Central e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para a galera ficar muito bem informada nesse domingão sobre o Fluminense. Sobre a base, tem a galera que cobra a gente falar aqui da base do Fluminense, mas a gente fala com até uma frequência maior do que até outros canais aqui do YouTube, mas fica aqui o registro. A gente teve moleque de Xerém na seleção sub-20, eu tô falando do Isaac, do Riquelme, Felipe, que são jogadores sub-17. Nesse sábado, a seleção brasileira sub-20 disputou um jogo treino na Granja Comari contra o Boa Vista. O Brasil venceu pelo placar de 4-2. O Riquelme e o Isaac, destaques do Flu, começaram no banco de reservas, mas participaram da partida. Inclusive, o Riquelme marcou um dos gols da seleção brasileira. Então, assim, a gente vê que jogadores do Sub-17 do Fluminense já estão aí no Sub-20 da seleção. Jogadores com muito futuro, torcedor tricolor. Então, o Riquelme, Felipe e o Isaac, que serão integrados ao elenco de 2025 já em janeiro, isso aí já é uma informação confirmada. Cara, é pra gente ficar de olho, é pra gente observar que são dois dos maiores expoentes dos últimos anos. A gente pode estar vendo diante dos nossos olhos. Sub-17 acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro da categoria, ganhou a Copa do Brasil também, Sub-17, foi eliminado agora pelo Vasco no Campeonato Carioca, mas ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, tá mais do que com moral no Sub-17. Então é importante, cara, essa ascensão da garotada tricolor. A torcida do Fluminense gosta muito da garotada de Xerém, de jovens jogadores que se destacam e brilham no time profissional do Fluminense. Então esses dois prometem muito. Eu lembro que no início do ano eu falei sobre o Cauã Elias ser um fenômeno na base do Fluminense. Muita gente falou que eu estava exagerando, na base é um esporte, no profissional é outro. E aí o Cauã Elias já é um dos principais jogadores aí do Fluminense no profissional, com 18 anos recém-completados. Então fica aí essa informação, Riquelme, Felipe, Isaac, ó, a gente está de olho porque realmente são o futuro do Fluminense. E a última notícia para encerrar esse vídeo aqui, torcedor tricolor, quero falar sobre a informação do Gilmar Ferreira sobre a Liga Forte União. Você sabe, esse bloco comercial é liderado por Fluminense, Atlético Paranaense e Internacional. É um dos blocos para organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Outro grande bloco é a Libra, você sabe muito bem. Então o Vasco, o Pedrinho, presidente do Vasco, traz aí o Gilmar Ferreira, que foi convencido por lideranças da Liga do Futebol Brasileiro, que é a Libra, a se alinhar com esse bloco, flerte esse que, segundo o jornalista, pode justificar o vazamento de informações na última semana, dando conta de ganhos que reduziram a diferença de cotas de direito de imagem entre os rivais, né? A notícia é que ainda há entraves a serem analisados pelo departamento jurídico do Vasco, tá? O contrato do Vasco com a Liga Forte União foi assinado em 2023 por executivos que faziam parte da gestão controlada da 777 Partners. Em troca de 209 milhões, a SAF recebeu ao bloco, aos fundos Serengeti e Life Capital Partners, 20% dos direitos de transmissão e comerciais do brasileiro por 50 anos. Então é algo que não é tão fácil assim. Então o Vasco já recebeu esse valor, 209 milhões de reais, e para sair vai ser uma situação bem complicada, já que a 777, né, vai sair aí do Vasco, está com um imbróglio jurídico, né, a associação, a gente pode dizer assim, está com a posse do futebol do Vasco novamente liderado pelo Pedrinho. Então a gente pode ter essa mudança aí nesse bloco comercial liderado
pelo Fluminense. Então tá aí essa informação do Gilmar Ferreira. Todas essas informações que eu trouxe nesse vídeo, você pode comentar, falar delas aí nos comentários. Pedir para você deixar o seu like, ativar as notificações. Coloca aí de onde está assistindo que a gente vai mandar um abraço para você. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima.